E o nosso convidado hoje do Jornal do Ténis é o Pedro Botelho Muniz. É um apaixonado pelo ténis que já cometeu algumas loucuras por este desporto, é verdade, Pedro? É verdade. O que é que tu já fizeste? Qual foi a coisa mais incrível que tu já fizeste pelo ténis? Ora bem, por ti, mas também pelo ténis. Foi por mim e por causa do ténis. E não tenho dúvidas nenhumas em lembrar-me dessa loucura, porque desafiei um bocadinho as regras. Foi em Londres em 2015. Eu estava lá a passar uns dias em trabalho, tinha tido uma reunião, isto foi numa sexta-feira de manhã, tinha tido uma reunião, por isso eu estava vestido de maneira formal, com blazer, e a reunião foi logo de manhã cedo e terminou por volta das 10 e pouco, e estávamos na semana que antecedia o começo do Wimbledon. E eu estava com muita vontade de ir a Wimbledon e tentar ver os meus ídolos, o meu maior ídolo, o Federer, a treinarem em Wimbledon. Isto era um bocado um sonho, não é? Uma utopia, mas lá fui. Na pior das hipóteses, veria as instalações do clube, tudo aquilo que estava à volta do torneio. Era a primeira vez que eu lá ia. E por isso ficaria sempre a ganhar alguma coisa, mesmo que não conseguisse ver ninguém a treinar, mas por isso fui. Ainda foi um passeio longo até chegar lá. Quando cheguei vi bastante azáfama, mas comecei a ver o que é que podia fazer, a pensar em soluções. Um bom português. E o que me ocorreu foi comprar um bilhete para entrar no museu. O Wimbledon tem um museu com muitas memórias do torneio. Entrei e fui falar com a senhora da caixa, e onde se pagava aquilo que se queria comprar no museu, nem vi o que estava no museu à venda, e fui logo diretamente falar com uma senhora tipicamente britânica e perguntar-lhe se era possível eu entrar no recinto para ver os treinos, e ela achou aquela pergunta uma coisa completamente anormal, despropositada. Oh, no, of course not. Um espanto enorme. The best thing you can do is going to the balcony there. Havia um recinto exterior aberto, protegido com umas grades, e eu saí imediatamente, fui para esse recinto para tentar ver o que estava a passar. Mas era muito longe ou era perto? Era relativamente perto de onde estava a senhora das caixas. Abria-se uma porta do museu para lá para fora, e depois havia um recinto de poucos metros quadrados aberto ali, que permitia ver o corte central de fora e a segurança, o controle que a segurança estava a fazer. Eu estive ali uns minutos a processar aquilo que estava a acontecer. Não era muito aquilo que tu querias. Não era aquilo que eu queria, e vi, por exemplo, lembro do Nicolás Almagro, que era um grande jogador na altura, em 2015, sei lá, no top 20, provavelmente, na altura. E ele a sair, portanto ele já tinha tido o treino, e para sair ele teve que ser identificado pelo guarda que estava a controlar os acessos, e eu disse, caramba, isto foi mesmo um controle enorme, mesmo um jogador muito conhecido para sair tem que mostrar a credencial. Isto é impressionante, de facto. Lá estive mais um bocadinho e tal, e vejo uma senhora a dirigir-se para mim, e para a zona onde eu estava. Ela não vinha falar comigo, e o que ela faz é abre a grade e entra, volta a fechar e entra na zona onde eu estava, a zona exterior do museu. Aquela porta abria. Pá, e por frações de segundo eu pensei, bem, vou fazer o mesmo. Se ela fez isto, eu posso fazer ao contrário, abro a grade e entro no recinto. E, sou-te franco, foi uma decisão mesmo arriscada.
mas foi imediata praticamente, eu não pensei muito, foi uma coisa um bocado maluca, decidido a entrar e entrei, andei uns metros e o meu coração parecia que ia disparar, não é? Estavas a prevaricar e portanto sentiste... Sentia que estava a fazer uma coisa que não devia fazer, não era suposto fazer, ainda por cima com aquele controle de segurança todo que existia. E lá fui, o meu sonho era ver os jogadores a baterem a bola e ver os cortes relevados. Fui por um corredor onde inicialmente não estava a ver nada, depois comecei logo a ver uns lobos, as bolas no ar, fui logo ali, eram jogadores não tão conhecidos a treinar nesses cortes, mas fiquei logo maravilhado, achei logo que tinha valido muito a pena, andei um pouco mais e entro num corte que já era um dos cortes, já era um corte importante, onde estava a treinar o Andy Murray e o Dimitrov. E aí? E eu fiquei maluco, não é? E eu sou tão apaixonado por ténis que tenho quase diariamente um WhatsApp, um grupo de WhatsApp que só com mais uma pessoa, é um amigo meu que está a viver no Brasil há muitos anos, mas que é muito apaixonado pelo ténis, tal como eu, e nós trocamos muitas vezes mensagens sobre os resultados, acompanhamos muito o ténis em conjunto, e eu mandei-lhe logo uma fotografia onde eu estava, imagina onde é que eu estou, e olhava à minha volta e via toda a gente com credenciais e eu zero, não é? As pessoas olharem para mim e a ficarem surpreendidas com o que estavam a ver. E eu estava a ver o Dimitrov e o Murray a treinar, excitadíssimo com aquilo, e ele disse, puxa, exclamou e disse, só te faltava agora ver o João Sousa. E é impressionante, porque eu estava a ver o treino do Dimitrov e do Murray e vejo o João Sousa a passar. Logo, passado pouco tempo, é uma coisa extraordinária. E eu saio de onde estava, que era um sítio onde eu não sairia normalmente, porque ver aqueles jogadores a treinar tão perto, tão em cima, era uma coisa muito especial para mim, mas com a vontade de lhe mostrar que tinha acabado de ver o João Sousa, que ele me tinha desafiado a ver, lá saí eu do meu sítio. Fui ter com o João Sousa e o Frederico Marques e peço ao Frederico Marques para me tirar uma fotografia com o João Sousa, e eu, com aquela excitação toda, nem praticamente desejei boa sorte ao João, eu só queria tirar a fotografia para mandar para o meu amigo, para registar o momento. Foi uma coisa que eu mais tarde me arrependi de não ter falado mais com ele. Ele também deve ter sentido um bocado de surpresa de ver ali um português e que não tinha credencial, deve ter perguntado quem será este, não é? Eu aí já tinha mudado de sítio onde estava, em Wimbledon, e fui para a parte mais de cima, a ver o treino, a continuar a ver o treino do Dimitrov e do Murray, que era uma coisa sensacional. E aqui o treino acabou, terminou, portanto eles saíram e passaram por mim, eu tirei uma fotografia com o Murray, falei com ele, eu lembro-me, depois do treino acabar, eu continuei a andar, ninguém te disse nada? Ninguém me disse nada. Perto de onde o torneio, o treino terminou, a Victoria Azarenka, que tinha sido número 1 do mundo há pouco tempo. Devia ser treinada pelo Van Grisha, não? Nessa altura ainda não. Okay. Nessa altura ainda não, acho eu. Ela estava a subir no caminho e ela olhou para mim e fez-me um cumprimento. Eu percebi que ela desviou-se ligeiramente para me cumprimentar. Caramba, isto é muito estranho. E eu comentei, ela é muito simpática. O que é que está a acontecer aqui? E eu continuei a andar nesse caminho. Será que achava que eras o diretor do torneio? E percebi, havia a formação para apanha-bolas, para os juízes de linha, portanto havia muitos miúdos lá. Um dos miúdos, eu lembro perfeitamente que estava sentado numa calçada de uma porta e levantou-se à minha passagem. E tu? O que é que se passa? Eu cada vez achava tudo aquilo mais estranho, eu com medo de ser apanhado. E ao contrário estava a causar sensação. e vi o Bautista Agut a treinar no corte onde o Isner e o Mahut fizeram aquela maratona, lá estava a placa, tudo aquilo era espetacular de ver. Continuei para tentar conhecer o recinto todo, para outra zona mais longínqua dos cortes de treino. Mas aí muito mais à vontade. Eu estava a ficar mais à vontade, de facto.
E quando eu caminho para uma zona mais longínqua, vejo o Federer a treinar com o Berdych. Aí as pernas tremeram. Completamente. Foi uma coisa surreal. Surreal. Não estava, era o meu sonho ver o Federer a treinar tão de perto. Portanto, eu sentei-me. Tu conheces bem os cortes de Vila do Conde, os bancos que há lá. Eu estava num banco sentado a ver o treino do Federer com o Berdych, que era top 10 na altura. O Federer com o Edberg, que era o treinador dele, ou seja, duas lendas ali a treinarem, e eu com pessoas com credenciais ao meu lado. E o Federer, nitidamente, eu sentei-me no sítio onde ele estava, no lado onde ele estava. Eles depois foram trocando de lado porque eles estavam a fazer um set de treino na altura, e eu lembro dele ter olhado para mim pelo menos 3 vezes fixamente a pensar: quem é este tipo que está aqui, deve ser do laser, deve ser... sem credencial, isso ainda não foi apresentado. Eu estava a adorar tudo aquilo e a mandar mensagens e fotografias. Estou aqui a ver o Federer, é uma coisa impressionante, e depois comecei a pensar mais à frente: eu tenho que falar com ele, tenho que ter uma fotografia com ele. Esta é que eu não posso deixar. Posso perder, como é que eu vou fazer isto? Nem que eu vá preso, mas... Eu estava num lado do corte onde não era a saída. Portanto, eu, quando me percebi que o treino estava perto de terminar, eu fui para o sítio onde eu imaginei que eles iam sair e fui falar com uma pessoa para tentar depois pedir a essa pessoa para me tirar uma fotografia com o Berdych. E essa pessoa que estava a assistir ao treino era o preparador físico do Berdych. Então eu fiz alguma conversa com ele, falei sobre a carreira do Berdych, do que conhecia do Berdych, que mostrei que era uma pessoa que conhecia o ténis, e fiz alguma relação com ele para depois lhe poder pedir a fotografia. E lembro de estar a falar com ele, a fazer conversa com ele, do Berdych passar por mim e eu dizer: eu devia tirar uma fotografia com o Berdych, mas se eu tiro com o Berdych, posso estar com o Berdych, posso perder. Então isto foi um contrassenso, porque eu estava a dizer ao preparador físico do Berdych, ele tinha uma carreira fantástica, mas olhar para o... e não quis nada, e não, acabei por não lhe pedir para tirar a fotografia com ele. A seguir a isso vem o Federer, e é um momento de maior emoção do dia, e a primeira pessoa com quem ele veio falar é comigo. O Federer, porque ele de facto já me tinha visto, não estava a perceber quem eu era, e veio falar comigo para perceber quem eu era, nitidamente. E eu, em vez de lhe dizer que era o diretor novo do torneio, a nova cara da Gillette, que era um patrocinador dele ou qualquer coisa, digo-lhe: são como os mortais, adoro ténis, sou o Pedro Muniz, eu sou o teu maior ídolo em Portugal. E ele: oh really? faz uma cara de espanto total. E ele, se calhar por momentos, começa a pensar na segurança também, não é? Claro. Porque tinha havido uns meses antes, tinha havido um problema de segurança em Roland Garros. Mas ele foi muito simpático, e eu percebi que a seguir ele foi falar com uns amigos que tinham ido ver, que eram amigos dele, e deve ter pensado por uns instantes como é que eu tinha ido lá parar. Mas tiraste a fotografia? Tirei a fotografia com ele, mais tarde acabei por pôr aquela fotografia no Facebook, e foi uma reação. Eu não costumo fazer muitos posts nas redes sociais, mas aquele não podia deixar de fazer. E o dia continuou com mais acontecimentos muito engraçados. Eu, depois de ter visto o Federer e o Berdych, continuei para outros cortes onde vi outros. Não sei isto. Não sei, eu continuei. Não, isto agora está. Porque depois do final do treino, isto já era quase hora de almoço, e eu ainda tentei almoçar lá. Mas o senhor da segurança disse que era preciso a credencial, mas foi extremamente simpático. Eu disse: pois, eu deixei a minha credencial no sítio dos jogadores, e ele disse-me onde é que eu lá devia ir para buscar então a credencial. Obviamente que eu não tinha nenhuma credencial para apanhar, e portanto a fome ia-me condicionar no resto do meu dia. Mas o que me condicionou mesmo foi a falta de bateria. E eu, de tantas a partir desse momento, tens um telemóvel com uma bateria que não conseguia já fazer nada com o telefone, e estava incontactável e tive que sair. Mas antes disso, ainda há um episódio bastante engraçado, que é eu ter visto a Ana Ivanovic com o Schweinsteiger. Eu não sei se eles eram casados ou eram namorados, talvez namorados na altura.
mas a popularidade do futebol é muitíssimo mais alta que a do ténis. E eu fui ter com eles e... Não foste dizer, Ana, tu estiveste em Vila de Conde? Não lhe disse isso, pedi-lhe para tirar uma fotografia com ele e pedi ao marido para tirar a fotografia. Então eu com ele não falei, que era uma pessoa muito mais popular no mundo. Sim, mas para ti era mais importante, tirar a fotografia com a Ana Ivanovic. Eu lembro que ela esteve em Vila de Conde. Eu já não me lembrava disso. Ganhou o torneio em Vila de Conde, a Ana Ivanovic. Já não me lembro disso. É natural que eu tenha visto, porque vejo o torneio há muitos anos e já não me lembrava. Então, mas olha, e só para terminar no que se passou a seguir, portanto eu fui para o hotel carregar o telefone, estava incontactável, e depois tive um jantar com um inglês e com um belga à noite e contei... O tema de conversa foi... E contei onde tinha estado. O inglês não se acreditava. Ele disse que tinha ido a Wimbledon uma vez na vida dele, que teve imensas dificuldades em arranjar o bilhete, foi ver um jogo entre a Martina Navratilova e a Jana Novotná numas meias finais, e tudo aquilo que eu lhe contava ele não acreditava, só que eu tinha fotografias para lhe mostrar. Comentar aquilo que tu estavas a dizer. Aquilo foi insólito para ele. Foi o dia mais incrível que tiveste no ténis? No ténis, eu acho que sim. Mais? Não, tive outros dias muito bons. O ténis, felizmente, tem sido muito bom para mim, mas esse foi... Foi realizado um sonho também? Sim, já fui ao Roland Garros, fui ao US Open. No US Open tive uma experiência muito boa, porque vi o jogo do Djokovic com o Laslo Djere na primeira fila do estádio principal. Com o teu filho, não? Fui com o meu filho. Exatamente. Foi uma experiência muito gira também, porque o jogo, eu tive a sorte de ir para a sessão noturna e os dois jogos serem muito compridos. E o primeiro era com a americana... Sabrina ainda? Não, a nova. Danielle Collins? Não. Que esteve perto de ser número 1 do mundo agora. Madison Keys? Não, a nova. A Coco Gauff, exatamente. Com a Elise Mertens. E foram a 3 sets, foi um jogo muito demorado. Portanto, o jogo do Djokovic já começou muito tarde. E o Laslo Djere ganha os 2 primeiros jogos em estado de graça completamente, a fazer um jogaço. E eu assisti, e houve muita gente que foi saindo do estádio porque ficou muito tarde. E eu que estava na 6ª fila, os meus bilhetes eram para a 6ª fila, comecei a descer e fiquei na primeira, e o meu filho, que tinha lá uns amigos, o Guilherme Silva, um miúdo que joga ténis, e o João Sousa, que estava nos Estados Unidos a estudar e a competir, o meu filho conseguiu metê-los no estádio, e eles entraram. Eu lembro do João Sousa ter ficado emocionado, com os olhos a brilhar, por estar a ver o grande ídolo dele tão perto, tão em cima do estádio. Esse também foi um momento muito engraçado, mas nada que se compara ao que vivia em Wimbledon, claro. Só te falta a Austrália, Pedro? Só me falta a Austrália. E os seguranças que se ponham a toque. Quero ir na legalidade agora, acho que já estou a ficar com idade suficiente para ter juízo. Pedro, mas como é que o bichinho do ténis entra na tua vida? Como é que... Olha, quem foi que te passou a droga do ténis? Olha, foi um treinador autodidata que eu encontrei em Santo Tirso. Eu sou de Santo Tirso e comecei a treinar com 13 anos. Eu e um grupo de amigos meus no ginásio Clube de Santo Tirso, numa altura em que tinha muito poucas condições, e havia o Ivo Martins, que é um gestor hospitalar e um apaixonado pelo jazz como eu nunca vi ninguém, é quem organiza o Guimarães Jazz todos os anos. Começou a jogar ténis tarde e apaixonou-se pela modalidade e quis ser treinador e começar a treinar miúdos. E ele tinha muito jeito, sem nunca ter tido formação, e criou ali um grupo que se apaixonou pelo desporto, e ele levava-nos com ele a jogar torneios. Durante 2 anos foi um período muito giro, em que eu aprendi a jogar ténis e me apaixonei pelo ténis completamente, e com grandes dificuldades, porque nós partíamos uma corda a jogar, tínhamos que ir ao Savieiro, ao Porto, não havia autoestrada na altura, demorava-se 1 hora para chegar, depois voltar outra vez. Era muito mais difícil treinar ténis, e penso como é que seria treinar ténis em muitas zonas do país mais
longe até. Mais longe, onde não havia esses serviços todos, não é? Mas foi aí que eu comecei a ganhar a paixão. E depois isso foi aumentando e foste passando também aos teus? Fui passando aos meus, os meus filhos treinaram ambos, o meu filho jogou competição, já em Braga. Quando eu fui para Braga, casei-me com uma bracarense e fui para lá viver. Não tinha muitos amigos na cidade e o ténis foi a forma de me integrar melhor. Fui para o Clube de Ténis de Braga, ainda deixei lá alguma marca porque o Paulo Cardoso desafiou-me para aí em 2006 ou 2007 a ser o patrocinador de um torneio internacional feminino na cidade, e eu convenci o banco onde trabalhava, que estava a investir na cidade na altura, a patrocinar, e julgo que foi o primeiro torneio internacional que Braga teve. E depois disso, trabalhaste nesse torneio. Depois disso houve várias edições a seguir, e depois as organizações evoluíram para os Challengers mais tarde. Tudo era muito incipiente na altura. Estava lá o Bosidar na altura, não? Estava, quando eu fui para lá estava o Bosidar. Só o Bosidar. Exatamente. E foi, olha, tive muitos anos a competir pelo clube, em interclubes, fiz muitos amigos no Clube de Ténis de Braga, e em 2017 é que vim para o Porto viver, e a partir daí é que estou a treinar aqui no Ténis da Foz. Que é um clube histórico, é um clube que tem muito a ver também com o Wimbledon, não é? Aqui muita foi história. Fundado por ingleses, não é? Foi fundado por ingleses, é um clube com muita história, é um clube lindo, acho que é dos clubes mais bonitos do mundo, não tenho dúvidas. E que consegue ter uma... é muito difícil para quem jogava aqui como eu, quando era miúdo, e que tinha este vento, só quem joga aqui, que está habituado a este vento, é que ultrapassa isto com facilidade. Dá-nos uma arma extra para ir nos outros sítios jogar é muito com condições de vento. Jogar aqui com o vento era horrível. É engraçado que eu tenho usado fotografias do clube para, quando vou a torneios lá fora e vejo pessoas entusiastas pelo ténis, mostrar o sítio onde treino atualmente, e impressiona de facto. Ficam as pessoas desiderados. Ainda no sábado trouxe aqui um australiano a ver, que veio cá ao Porto e esteve comigo, e ele ficou espantado com... Ou seja, já estás a preparar a ponte para a Austrália. Estou, é verdade. Falei sobre isso no último sábado. Ele disse que ele vive em Perth, mas diz, por isso Perth fica do outro lado da costa, fica na costa oeste, fica muito longe de Melbourne, mas diz que quando eu quiser ir à Austrália, que faz de Cicerone. Portanto, por isso tenho que pôr isso na minha lista a fazer, falta ver esse grande slam. Tive agora, a minha filha foi jogar um torneio Smash Tour e encontrei um treinador que também joga, o Tiago Silva, de Guimarães, e ele já acabou de fazer os 4 Grand Slams, ou seja, já tinha feito contra os Estados Unidos, o Roland Garros, o Wimbledon, e esteve na Austrália, e teve o torneio todo e acabou por ver a final, e disse que realmente aquilo ele disse que trocava Viana pela Austrália. Nunca tinha dito isto, mas diz que agora acredito que trocava, que as pessoas são... ainda por cima passa-se numa altura do ano em que aqui é inverno. E lá é verão. É muito melhor estar com claro, no mas calor. Ele diz que as pessoas são... Ele disse pelas pessoas que são fora de série. Acho que sim, é o que eu tenho ouvido. Portanto, olha, fica aí, também tens aí já sem agenda. Espera, é uma das coisas que eu tenho que fazer. Olha, Pedro, e no dia-a-dia, disseste que tens um grupo com um amigo de ténis, com certeza já puseste lá a vitória do Nuno Borges hoje sobre o FIS. Já, olha, com ele ainda não comentei isso, mas realmente depois há pessoas que sabem que eu sou tão apaixonado que já me mandaram mensagem: tu viste o resultado, a ver o que é que eu digo. É muito engraçado, porque é um hobby que eu tenho desde quando comecei a jogar ténis, comecei a acompanhar os resultados dos jogadores portugueses. E tu já percebeste isso, porque nós já nos encontramos muitas vezes em muitos torneios. És das únicas pessoas que estás em quase todos os torneios, independentemente de ser um torneio júnior ou um torneio sénior, mas tu gostas é de ver ténis e tens qualidade. Adoro. E vejo também a apoiar muito os jogadores portugueses. Sim. Cada vez que há um jogo, se puderes, sejam eles quais forem, lá... naquela fase do Emanuel Couto, do Bernardo Mota, do Nuno Marques e do Cunha Silva, tinha muito poucas possibilidades de os ver, não é? Mas foi aí que eu comecei a acompanhar mais pelas notícias dos jornais, dos resultados que faziam. Depois, na geração do Frederico Gil, do Rui Machado, do João Sousa, do Gastão Elias, quando depois apareceu o João Monteiro, o João Domingues, o Gonçalo Oliveira, o Nuno agora e agora o Nuno Borges e o Rossi e o Jaime Faria. Como apaixonado do ténis, o que é que te parece que está a acontecer este fenómeno de termos jogadores no top, termos um Jaime a 87 do mundo, um Nuno a 36 com a vitória de hoje?
temos as jogadoras portuguesas também a começar a conseguir resultados e a subir, uma Matilde a chegar perto da irmã. O que é que achas que está a acontecer? Não é obra do acaso, acho que é evidente o facto de terem aparecido jogadores como o Frederico Gil e depois a carreira que o João Sousa fabulosa, não é? Ganhou 4 títulos ATP, faz com que as pessoas acreditem muito mais que é possível. E de facto as condições que hoje em dia existem em Portugal, eu lembro-me como apaixonado do ténis, para ver um Future, eu tinha que esperar uma semana por ano para ver um Future no Clube de Ténis do Porto. Durante uns anos foi assim, só havia um torneio no Norte, havia 4 ou 5 no país, não é? Agora a Federação organiza para aí 20 torneios por ano, de um prémio, de um valor monetário até mais alto do que se fazia na altura, eram 10 mil dólares ou 15 mil, agora são 25 mil praticamente todos. E também para senhoras, não é? Para raparigas também há muitos torneios e, portanto, essa facilidade de acesso dos jogadores portugueses a competirem com os jogadores internacionais em solo português cria muito melhores condições para que possam evoluir, não é? Eu vi o Jaime Faria a jogar Júniors e em vários Futures aqui antes de aparecer. E depois vi, é engraçado, além dos portugueses, vi jogadores estrangeiros que depois se tornaram estrelas virem a Portugal jogar, que não eram minimamente conhecidos. Eu fui percebeste que... Fui ao Oliveira das Meias de propósito. O Tsitsipas. Ver o Tsitsipas, tinha 18 anos, não é? Na altura e lá de propósito? Fui lá de propósito porque sabia que ele ia estar e obviamente vi também os jogadores portugueses. Claro. O Gonçalo Oliveira foi dos primeiros torneios que jogou em Portugal enquanto profissional. Nesse torneio, foi muito engraçado. O Alex de Minor lembro-me de ter visto na Póvoa de Varzim e também era pouco conhecido, muito pouco conhecido na altura. E para tu veres como eu gosto mesmo independentemente do escalão, eu quando fui ao US Open estavam a decorrer jogos dos oitavos de final, em que estava lá toda a gente a ver e eu estava a ver o jogo do João Fonseca com o Patrick Schoen. Lembras-te do Patrick Schoen, no suíço? Está cá, em Portugal. Eu não sei se ainda está, exatamente, treinava com o Pedro Fellner e estive a ver esse jogo porque eu achava que o João Fonseca ia ser uma futura estrela e queria conhecê-lo melhor. Fica aqui a dica para as agências de scouting, está aqui o Pedro Botelho Muniz, que é um apaixonado e que conhece muito bem o ténis e que sabe quem são as gerações vindouras, quem são os jogadores Mas pelo menos tens uma coisa, tu sabes e consegues identificar, talvez, e também por jogares, consegues identificar quem é que tem ou não tem algum talento. Sem dúvida, olha, mas eu lembro-me de histórias, por exemplo, em Vila do Conde, de estar numa meia-final de todos os grandes jogadores portugueses ganharam em Vila do Conde, menos o João Sousa. E eu estava na bancada a ver o João Sousa numa meia-final e estava ao lado do irmão e o irmão a contar-me do investimento grande que tinham feito na carreira dele, que teve que ir para fora e que era um ano decisivo para se perceber se o João Sousa ia ser jogador profissional ou não, e ele, apesar de não ter ganho esse torneio, foi um jogador que conseguiu chegar mais longe até hoje e há determinados momentos nas carreiras dos jogadores que fazem toda a diferença. Eu lembro-me no caso do João Sousa de jogar o Challenger em Guimarães, eu fui ver o primeiro jogo, foi um torneio quase feito à medida dele, pareceu-me, e ele jogou contra, ele devia ser 100 e tal, ATP, jogou com um jogador 200 lugares abaixo, talvez, um francês, na primeira ronda, e teve match points contra, e ganhou esse jogo, ganhou o torneio, e foi a partir daí, aquilo foi em 2013, depois ganhou um Challenger na Alemanha, pelo menos, foi jogar, já conseguiu entrar no US Open, e passado um mês de ter jogado o US Open em setembro de 2013, estava a ganhar Kuala Lumpur. E a partir daí é uma história de... Momentos que marcam a vida e a mudança, não é? A pessoa passar a acreditar mais, é preciso sorte também. Pedro, aqui uma pergunta que eu costumo fazer, mas eu acho que sei a resposta, porque é impossível. Vivias sem ténis? Vivia, mas é difícil imaginar o que seria a minha vida se o ténis não existisse, era muito, muito diferente. O ténis dá-te prazer, quer a jogar, quer a ver? Dá-me muito prazer jogar e dá muito prazer ver e também ler e falar muito com outras pessoas
sobre o ténis. Preenche-me uma grande parte da minha vida. Muito obrigado por partilhares esta tua história. Eu acho que é esta paixão pelo ténis, este amor que existe de algumas pessoas aqui em Portugal, que faz com que este programa subsista, porque estas histórias são aquilo que vai fazer com que muita gente venha para esta modalidade e alguns fiquem lá. Espero que sim. Já agora deixa-me aproveitar também a oportunidade para te dizer, para te retribuir as palavras que tiveste comigo, porque tens feito um trabalho extraordinário para divulgar o ténis em Portugal e de certeza que estás a ajudar muito a que outras pessoas queiram jogar e ver e ir a mais torneios, por isso parabéns, Pedro. É para todos nós, é para o ténis. Obrigado, Pedro. Obrigado.